Que a gloriosa e maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo, no teu lar, com a tua família. Com gratidão a Deus, estamos dando início a mais um culto de honra, de louvor e glória ao nome do Senhor, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Te convido, nesse início de culto, a orar. Oremos. Querido e bondoso Deus, louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos e muito pelo que tu és, te agradecemos e muito pelo que tens feito sobre as nossas vidas, te agradecemos por mais essa oportunidade de prestar um culto a ti, por cada irmão, cada irmã, cada vida que conosco participa desse culto, nossa eterna gratidão. Dá a cada um a tua bênção, a tua paz, a tua graça, as tuas infinitas misericórdias e o teu grande e rico amor. Usa-nos nas tuas mãos, capacita-nos, Senhor, e que ao final do culto possamos nos sentir abençoados e justificados por ti, na plena certeza e convicção de que a ti, somente a ti, prestamos um culto. Fica conosco e obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja sempre o nome do Senhor, o nosso Deus. Quero compartilhar contigo a leitura do Salmo de número 47. Salmo 47. O triunfo do reino de Deus. Salmo entre os filhos de Corá. Salmo 47. Aplaudi com as mãos todos os povos. Cantai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Aleluia. Ele nos submeterá os povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Glória a Deus, pois este Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes dos povos se congregam para serem o povo de Deus, do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado. Glória a Deus. Uma vez mais, o versículo 6. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Amém. Que o eterno Deus muito nos abençoe pela leitura da sua santa e maravilhosa palavra, que é eterna, que é bendita, que é atual, que é a verdade. E que nós, como diz o salmista aqui, possamos sempre aplaudir ao Senhor, louvar ao Senhor, engrandecer o nome do Senhor, cantar louvores a Deus, cantar louvores ao nosso Rei. Por isso eu te convido a participar do culto com reverência, com galardia, louvando e enaltecendo o nome do Senhor, o nosso Deus, que vive, que reina, que permanece para sempre. Eu agradeço e muito a tua participação conosco e mais esse culto ao nosso Deus, e que possamos todos nós, irmanados, em comunhão, sentir bem de perto a presença de Deus e dar o nosso melhor para o louvor, para o engrandecimento, para a glória do nome do Senhor, o nosso Deus. Louvai ao Senhor, cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele está conosco e possamos desfrutar da sua presença e cultuá-lo com alegria, cultuá-lo com devoção
cultuá-lo com reverência. Deus te abençoe, participe do culto conosco e que o Eterno continue abençoando grandemente a tua vida. Amém. Assim seja. Paz do Senhor, irmãos. Mais uma noite de adoração ao santo nome do Senhor. Por isso, adore a Deus conosco. Por muitas vezes sim você chorou, mas a vitória nunca, nunca vem. Não, 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 não vem. Então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz, Senhor, pra não merecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho. Eu sou teu filho. Pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca, nunca vêm. Não, 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 não vem. Então você não sabe o que fazer. A dor e o desespero não te deixa ver que Deus tem algo profundo contigo. Ele é contigo. O que Deus preparou é bem maior.
Fiquem todos na paz do Senhor. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover os céus, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu saúdo os amados irmãos e as amadas irmãs na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta noite estamos dando início a mais um culto de louvor ao Senhor e sempre nós falamos tudo que acontecer neste culto, seja para a glória do Pai, a glória do Filho e a glória do Espírito Santo de Deus. Jesus, dá tempo para mim ocupar minha vida contigo. Jesus, dá tempo para mim ocupar minha vida contigo. Senão eu vou pelo vento e perco meu tempo caindo em perigo. Senão eu vou pelo vento e perco meu tempo caindo em perigo. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, estamos mais esta noite diante da Tua santa e bendita presença, Pai. E tudo que acontecer neste culto seja para a glória Tua, que nós possamos desaparecer, Senhor, e só Tu apareceres.
Fala, Senhor, fala através do teu Santo Espírito, Senhor. É com perdão dos meus pecados que eu te peço, mas muito mais te agradeço. Toda a glória seja dada ao Pai, toda a glória seja dada ao Filho, e toda a glória seja dada ao Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, amém. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, nós vamos ler a palavra de Deus num texto bastante conhecido, relatado pelo evangelista João. Evangelista João, no capítulo 6, a partir do versículo 1 até o versículo de número 15. Uma passagem muito conhecida e também a mensagem, a palavra que nós vamos falar, talvez seja do conhecimento dos irmãos e das irmãs, mas a palavra de Deus nunca fica velha, pelo contrário, ela se renova a cada dia. O que nós temos que fazer quando nós falamos da palavra de Deus é dar o melhor, porque nós estamos dando o melhor não para homem, não para mulher, mas dando o melhor para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Ele merece toda a honra e toda a glória. João capítulo 6 está sem multiplicações dos pães. E depois disto partiu Jesus para a outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Jesus gostava muito de estar no monte. Ele sobe ao monte e assenta-se ali com os seus discípulos. Os irmãos e as irmãs já imaginaram o privilégio desses discípulos sentados ao lado de Jesus, ouvindo e aprendendo sobre os seus mandamentos, que vinha diretamente do Pai para Jesus, e Jesus transmitia aos seus apóstolos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Jesus pergunta para Filipe: onde compraremos pão para eles comerem? Sabe que Jesus não sabia que ele podia fazer o milagre da multiplicação dos pães, como ele fez, nós vamos ver adiante que ele fez. Jesus podia, e ele pode continuar fazendo os mesmos milagres no dia de hoje, porque a Bíblia diz que Jesus é Cristo, é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. Eu mudo, o irmão muda, a irmã muda, mas Jesus Cristo, ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas dizia isto para os experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondendo-lhe: 200 dinheiros de pães não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouquinho, porque a multidão era muito grande, ouvindo o discurso de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz e tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? A este que está o segredo da mensagem desta noite. Tem aqui um menino que tem 5 pãezinhos de cevadas e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000 homens. Havia ali, fora as mulheres e as crianças, 5.000 homens, sem nada para comer. E Jesus vai e faz aquele milagre. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu para os discípulos, e os discípulos que estavam assentados, igualmente também 2 dos peixes que eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos:
recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevadas que sobejaram os que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deveria ver o mundo. Ali, através deste milagre, é que eles reconheceram que este era o profeta que haveria de vir o mundo. Fazer o que aqui neste mundo? Salvar eu, salvar você, salvar toda a humanidade que cresce nele. Como diz a palavra, quem crê em Jesus Cristo será salvo, diz a palavra de Deus. Sabendo, pois, Jesus que havia de ver arrebatado, para fazer retornou a retirar-se, ele para o monte. Meu irmão, o que nos chama a atenção é isto. E é o que nós vamos falar durante a mensagem desta noite. Havia os pãozinhos, um rapaz estava com os pãozinhos lá, não havia mais nada ali, meu irmão, minha irmã. E havia uma multidão para quê? Para comer, para se saciar, porque estavam ali para ouvir a mensagem da palavra de Deus, para ouvir Jesus falar, para ouvir Jesus pregar. Aleluia, glória a Deus. Como hoje nós estamos pregando sobre esse texto e outros textos, iremos falar, meu irmão e minha irmã. E ali, aquele menino deu aqueles pãezinhos, Jesus multiplicou os pãezinhos. Mas o que nos chama a atenção e que nós vamos falar sobre em outros textos aqui, é que Jesus usa você e usa muitas vezes aquele que quer, que se dispõe a fazer o trabalho dele para que a obra dele seja realizada. Ele quer a minha participação, ele quer a sua participação. E aquele menino participou ali com aqueles pãezinhos que haviam ali, para que realmente fosse feito aquele grande milagre. Jesus quer nos usar, meu irmão, minha irmã. Jesus quer me usar, Jesus quer te usar, Jesus quer te usar, minha irmã. É só se por ele dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E aquele menino deu aqueles pãezinhos e Jesus multiplicou aqueles pãezinhos e todos se saciaram. Ainda sobrou, meu irmão. Aleluia. Os milagres de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo assim, é completo. Mas muitas vezes Ele quer te usar, quer me usar. Ele usou aquele menino que tinha aqueles pãezinhos, aleluia. Jesus poderia fazer pães na mesma hora, mas Ele quis usar aqueles pães que estavam com aquele menino. Este é realmente o nosso Jesus. Jesus muitas vezes, nos outros textos que nós vamos ler rapidamente, Jesus muitas vezes me usa o homem, usa a mulher para fazer o trabalho dele. Não que ele precise, mas que ele quer te usar, ele quer me usar, meu irmão. Em certa ocasião Jesus falou: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer ele está condenado. Ele precisava mandar os seus apóstolos, precisava mandar você, pregar o evangelho por todo mundo. Não, ele podia com apenas uma palavra, esse evangelho ser propagado, mas ele quer me usar a mim, ele quer usar a ti, ele quer usar todos os seus filhos para pegar este evangelho maravilhoso. Aleluia. Ali depois, posteriormente, no texto de João 1,15, Jesus está ali multiplicando os pães, aleluia. Todos os irmãos também conhecem a passagem de João 11, na famosa ressurreição de Lázaro. Lázaro ficou doente, Lázaro era amigo de Jesus. Foram avisar Jesus. Jesus disse: deixa que ele está dormindo. Mas como está dormindo? Lázaro morreu. Como é que está dormindo? Ele está dormindo. Mas eu vou lá para ressuscitar Lázaro. Mas quando Jesus chega, Lázaro já havia até sido sepultado. Jesus poderia tirar Lázaro da sepultura na mesma hora. Mas ele disse: não. Falou para os homens ali: abre a sepultura. Levanta.
lá para a sepultura, que Lázaro não está morto, Lázaro realmente vive, aleluia. Quando pede para tirar-se do sepulcro, tira ele do sepulcro. Mas como ele está cheirando mal? Mas eu estou falando, Jesus disse, tira ele do sepulcro. E Jesus ressuscitou Lázaro, que era amigo dele. Jesus não precisava fazer que aqueles homens retirassem Lázaro do sepulcro. Mas ele pediu para que o homem ajudasse, a mulher ajudasse, meu irmão, Ele quer, Jesus ele pode fazer sozinho, mas ele quer a minha participação. Ele quer a tua participação. Ele quer a participação do povo de Deus. Aleluia. Volto a repetir, quando ele diz ir por todo mundo e pregar o evangelho, ele podia fazer isso até sozinho, se ele quisesse, porque ele tinha poder, porque ele era Deus, ele era o Filho de Deus, aleluia. Mas ele quer a minha participação, ele quer a tua participação. E ali Lázaro, Jesus ressuscitará. Lázaro, sai para fora. Glória a Deus. Lázaro, sai para fora. E Lázaro, diz a Bíblia que Lázaro saiu para fora e ressuscitou. Esse é o Jesus que eu sirvo. Esse é o Jesus que tu serves, meu irmão, minha irmã. Mas, por favor, dá o melhor para ele. Dá o melhor para ele, porque ele deu o melhor que ele tinha para nós, que foi a sua própria vida lá na cruz do Calvário. Ele quer te salvar, ele quer me salvar, ele quer salvar a humanidade. É uma pena que a humanidade virou as costas e está virando as costas para Jesus. É por isso que a gente vê tanta desgraça neste mundo, porque falta Jesus no coração do homem, falta Jesus no coração da mulher. Esse Jesus que um dia veio aqui morrer na cruz pelo meu pecado, pelo teu pecado, pelo pecado da humanidade, mas ele não ficou na sepultura. Ao terceiro dia, diz a palavra de Deus, que ele ressuscitou. Glória a Deus, ressuscitou em nome de Jesus, aleluia. Todos os irmãos reconhecem realmente esta passagem que está em João capítulo 11. Tira a pedra do sepulcro que ele mandou. Ele poderia ter tirado a pedra, meu irmão, mas ele quer a nossa participação. Ele quer a tua participação, a minha participação na obra dele. Por isso que volto a repetir, ele só está falando disso. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ele podia fazer isso sozinho, se ele assim o quisesse, mas ele quer me usar, ele quer te usar, ele quer usar a cada um de nós. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aleluia. Os irmãos também conhecem a passagem da festa das bodas de Canaã, que está lá em João 1, capítulo 2 também. Nas bodas de Canaã, faltou vinho. Jesus estava ali, foi convidado ali para as bodas de Canaã com sua família. Faltou vinho. E agora? Que vergonha passariam os donos da festa, porque os convidados estavam ali para tomar o verdadeiro vinho, não esse vinho que se vende por aí, aquele vinho puro, aleluia. E Jesus disse, manda, Jesus, a boda de Cana, Jesus poderia estar os dias se a água se transformar em vinho. Jesus manda encher os potes de água e transforma aquela água em vinho, no melhor vinho que eles já haviam tomado, meu irmão. Mas ele pediu, ele mandou, aliás, que eles fossem, transformassem, pusessem os potes de água ali, assim, colocasse os potes de água dentro dos potes, para que ele vai ali e transforma aquela água em vinho. Que vinho? O melhor vinho que eles já haviam tomado. Por isso que chegaram perto do dono das festas, todo mundo coloca o primeiro vinho, o melhor vinho no começo, e tu deixaste o melhor vinho para o fim. Aleluia. Esse melhor vinho é aquele vinho que Jesus transforma. Mas ele usou o homem, usou a mulher ali para encher as talhas de água. Aleluia. E essa água que foi transformada em vinho.
meu irmão, minha irmã. Jesus é o mesmo ontem, Jesus é o mesmo hoje, Jesus é o mesmo eternamente. Aleluia. Irmão, lembra que está lá em João, capítulo 11, volta a falar a ressurreição de Lázaro. Ah, meu irmão, Lázaro havia morrido, volto a repetir, Lázaro havia morrido. Jesus chega ali naquele momento e diz, Lázaro, sai para fora, aleluia. Mas eles primeiro pedem para tirar a pedra do sepulcro, já falamos sobre isso, meu irmão. Mas Lázaro, sai para fora, meu irmão. Jesus ao mesmo faz os milagres, meu irmão. Muitas vezes ele quer te usar, eles querem me usar, aleluia. Por isso que ele está tocando, tudo que diz em meu nome, disse Jesus. Tudo que pedis em meu nome será feito para que o meu nome seja glorificado, meu irmão. Esse é o nosso Jesus que nós servimos. Este é o nosso Jesus que estava lá no céu e desceu aqui nesta terra, se fez homem para salvar para salvar você, para salvar toda a humanidade. Jesus Cristo é o mesmo ontem, Jesus Cristo é o mesmo hoje e Jesus Cristo é o mesmo antigamente. E vendo, pois, aqueles homens, o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo, meu irmão. Muitas vezes, a grande verdade, muitas vezes é que você, meu irmão, minha irmã, você, minha irmã, precisamos ver milagres para crer. Não é necessário, meu irmão. Nós devemos crer, porque diz a palavra de Deus, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Para nós crermos em Jesus, que é o nosso Salvador, não precisa ver milagres, não precisa ver sinais, só precisa ter a presença dele. Como nós não devemos ter esse amor para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos ama, nos amou e Ele continua nos amando. Mas o irmão e a irmã continuam amando Jesus, continua servindo a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus é o pão de todo aquele que nele crê. Eu sou o pão que desceu do céu, disse ele. Aleluia. Glória a Deus, meu irmão. Como eu amo esse nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que tristeza os anos que eu passei na minha vida sem Jesus Cristo no coração. Passei muitos anos sem ter Jesus Cristo como meu único Salvador. Era muito religioso, tinha mais do que uma religião, mas não tinha o principal, que era Jesus. Esse Jesus maravilhoso, meu irmão, que sempre prontificou, disse, Pai, me envia lá, que eu preciso salvar esta humanidade, meu irmão. E Ele continua salvando, Ele continua curando, Ele continua batizando no Espírito Santo de Deus. Mas é importante que o irmão, é importante que a irmã sirva a Jesus. Fala para Jesus, eis-me aqui, Senhor, me envia a mim. Muitas vezes no nosso próprio lar tem parentes, amigos, irmãos, que não são salvos, meu irmão, mas procura dar um bom testemunho. Nós precisamos testemunhar diariamente que Jesus Cristo está dentro do nosso coração, que Jesus Cristo é a luz do mundo, que Jesus Cristo salva, meu irmão e minha irmã, desse bom testemunho. Frequenta a casa do Senhor, seja um cristão fiel, meu irmão e minha irmã, seja um cristão lavado pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se alguém perguntar alguma coisa, quem é Jesus, fala, esse Jesus é aquele que me lavou pelo seu sangue. Esse Jesus é aquele Jesus maravilhoso que veio aqui nessa terra me salvar, te salvar
a humanidade. Eu me empolgo quando falo de Jesus. Por quê? Porque eu estava no mundão servindo a Satanás, meu irmão. Ele há 60 e tantos anos, quase 70 anos, que eu estou servindo esse Jesus. Quer saber de uma coisa? Nunca me arrependi. Eu me arrependi sim de não ter servido a Jesus há muitos anos, há mais anos atrás. Eu me arrependi de não ter aceitado Jesus bem na minha cidade, mas aceitei ele com 31 anos de idade. Ah, mas como eu tenho feito pouco para Jesus. Pelo muito que ele me fez, eu tenho feito muito pouco para Jesus. Eu não tenho feito nada para Jesus. Ele fez tudo para mim. Meu irmão, minha irmã, ele um dia meio, Reinaldo, vinde a mim, vós que estás cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vem, irmão Reinaldo, vem para mim, vem para mim. Eu aceitei esse convite, meu irmão mesmo que está assistindo, está ouvindo esta palavra. Se ainda não aceitou, se ainda não está servindo a Jesus, procura servir a Jesus, que vale a pena. Aqui nesta terra, e um dia nós estaremos lá no céu, glorificando o nome dele. Aleluia. Eu estou caminhando para lá, meu irmão, minha irmã. Eu estou caminhando para a Jerusalém celestial. Eu tenho certeza que se eu perseverar até o fim, a Bíblia que me diz isso, se eu perseverar até o fim, eu serei salvo, aleluia. Não sou eu que digo, é a palavra de Deus, é Jesus que diz. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas perseverar como? Servindo a Ele, se dedicando a Ele, se consagrando a cada dia a Ele, participando da obra do Senhor, participando da casa do Senhor, pregando o Evangelho quando tiver as oportunidades. Não tiver as oportunidades. Desculpe, às vezes eu me exaltar bastante, porque eu amo Jesus, meu irmão. Eu me empolgo quando falo desse Jesus maravilhoso. Eu me empolgo de ser um cristão realmente que procura servir a Jesus. Mas eu vou lhe dizer uma coisa para o irmão e para a irmã. Infelizmente, ainda com falhas, ainda com imperfeições, porque nós somos falhos, a humanidade é falha, meu irmão. Nós queremos só as coisas materiais boas para nós, meu irmão. E o principal são as coisas espirituais, servir ao Senhor com alegria, diz a palavra dele, e apresentados a Ele com um cântico. Por isso que de vez em quando eu coloco um corinho, eu canto um corinho, porque eu gosto de louvar o Senhor. A minha voz não ajuda muito, eu reconheço, mas eu gosto de louvar o Senhor. Mas o meu coração procura ajudar, procura realmente fazer o melhor. Que Deus realmente te abençoe, meu irmão e minha irmã. Que Deus continue nos abençoando. Que irmão e irmã possam ter esta noite bastante abençoada. E amanhã, quando acordar logo pela manhã, repita as palavras do salmista Davi. Eu me deitei e dormi, eu acordei, porque o Senhor me sustentou. Deus te abençoe, Deus te aguarde, em nome de Jesus. Esse Jesus maravilhoso. Esse Jesus que morreu na cruz pelo meu pecado, pelo teu pecado, pelo pecado de toda a humanidade. Esse Jesus que está dizendo, vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nós temos um reino preparado desde a fundação do mundo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos
estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança estás nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Aleluia. Ele é um Deus de aliança. Aleluia. Agradeço a oportunidade. Glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho, glorificado seja o nome do Espírito Santo de Deus. Louvamos ao Senhor. Falamos com Ele, Ele falou conosco, e agora nesse momento final do culto, no encerramento do culto de hoje, eu te convido a uma vez mais falar com o Senhor em oração, no nome santo de Jesus. Invoquemos o nosso Deus. Oremos.
Bondoso e amoroso Pai, nós te agradecemos pela tua presença conosco e pelo muito que tens feito sobre as nossas vidas, pelo que tu és, eterna gratidão. Por este culto, nossa gratidão. Pela vida da tua igreja, nossa gratidão. E eu te peço agora, Senhor, em nome de Jesus, que tu venha de encontro a cada vida, a cada lar, cada família, cada parentela representada, dando a tua bênção, dando a paz e a saúde, a alegria e a vitória, o teu amor, Senhor, dando as tuas ricas e maravilhosas bênçãos sobre cada vida que conosco participa deste culto. Capacita-nos, Senhor, usa-nos em tuas mãos, santifica-nos, Senhor, dá-nos a tua bênção e nós te agradecemos. Também intercedo, invoco a tua bênção aos necessitados, hospitalizados, encarcerados, aqueles que estão, Senhor, em asilos, aqueles que estão em orfanatos, em casa de recuperação, ou em situação de rua. Coloca a tua mão poderosa, cura, salva, liberta, opera maravilhas no nome santo, eterno e bendito de Jesus Cristo, Senhor e Salvador da igreja. Nós te suplicamos, sobretudo nós te agradecemos, em o nome e por amor de Jesus Cristo, o Senhor da igreja, o nosso Redentor. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça redentora de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Conosco permaneça e com todo o rebanho do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e por todo o sempre. Amém. Glória a Deus. Está em Romanos 8:31 o nosso brado de vitória. Vamos juntos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Vivenciemos essa verdade notável, maravilhosa, na nossa vida, no nosso lar, na nossa família. Uma vez mais eu agradeço a tua participação conosco e convido a ti e a tua família a participar das atividades da Igreja O Brasil para Cristo no Tatuapé, Rua Francisco Marengo, número 76. Domingo, sempre com a permissão do Senhor, domingo 7 horas da noite, culto de louvor e adoração a Deus, bem como terça-feira, 8 horas da manhã. Também estamos no YouTube e no Facebook às quintas-feiras, 7:30 da noite. Participe conosco e juntos engrandeçamos, louvemos o nome soberano do Senhor, o nosso Deus. Um grande abraço a ti e a tua família. E até uma próxima oportunidade, se o Deus eterno, o nosso Deus, assim o permitir. Fique na paz, desfrutando da maravilhosa e extraordinária paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Deus te abençoe. Amém.